Oitavos anos, vamos para a nossa atividade 2, tá? Essas atividades aí elas vão ser relativas desde a página 25 até a página 31 do material apostilado de vocês, então vai necessitar que vocês leiam bastante aí ao longo dessa semana. Vamos recapitular o que a gente estava estudando na semana passada. Nós estávamos falando sobre o ciclo do ouro, isso é, a descoberta das minas de ouro na região de Minas Gerais, até por isso o estado leva esse nome, pelos bandeirantes paulistas. Os bandeirantes paulistas vão descobrir o ouro ali, a notícia vai chegar na Europa, vão começar a chegar centenas, milhares de europeus em busca do ouro do Brasil. Então essa febre do ouro vai levar àquele conflito, que era inclusive a pesquisa da primeira semana, que é a Guerra dos Emboabas. Isso é, os bandeirantes paulistas contra os europeus que estão vindo aqui atrás do ouro. Os europeus vão acabar vencendo porque vão ter uma tecnologia superior, eles vão ter canhões, armas de repetição e assim por diante. Entretanto, a partir daí vai surgir uma série de mudanças dentro da sociedade brasileira, geradas pela riqueza, né, do ouro das Minas Gerais. A gente pode aí citar o exemplo das artes, né? Tem a região de Rio Preto, em Minas Gerais, é um lugar muito bonito. Tem a arte do Aleijadinho, as igrejas, tal. Alguns de vocês até podem já ter visitado com seus pais. Então, a descoberta do ouro nas Minas Gerais, ela vai ter um impacto tanto nas artes quanto na cultura nacional muito grandes, perduram até os dias de hoje. Além disso, vocês têm que ter em mente o seguinte: antes da pandemia, a gente estava estudando aquele processo conhecido por União Ibérica. O que foi a União Ibérica? A união entre Portugal e Espanha, sob liderança espanhola. Lembra que Portugal havia ficado sem um rei. Tá? A Espanha vai adquirir aí os territórios portugueses e vai lançar uma série de guerras contra holandeses, ingleses, franceses e assim por diante. No final desse período, a Espanha vai estar endividada, vai haver uma revolução e Portugal vai voltar a ter a sua soberania. Só que nesse entrever, os portugueses vão ficar sem as suas colônias, tá? Eles vão perder as suas terras na África, vão perder as suas terras na Índia, na Oceania e assim por diante. O único lugar que vai sobrar para eles vai ser o Brasil. Então eles vão precisar cada vez mais do dinheiro retirado do Brasil para levar para a Europa. É basicamente o Brasil que vai estar sustentando o reino de Portugal. É o ouro que eles vão estar tirando das Minas Gerais que vai estar fazendo a diferença para os portugueses. A partir daí, o Marquês de Pombal, que era uma espécie aí de primeiro-ministro português, tá? Marquês de Pombal, Pombal mesmo, que era o primeiro-ministro português, ele vai criar uma série de impostos, tá? Para coibir o tráfico do ouro, para coibir a evasão, isso é, as pessoas fazerem as vendas sem pagarem os impostos para Portugal. E esses impostos eles vão se tornar de tal forma abusivos, repressivos, que vai gerar um clima de revolta no Brasil, de revolta na colônia. E aí vai surgir um movimento conhecido como Inconfidência Mineira, tá? A Inconfidência Mineira tem aí como seu principal personagem Tiradentes. Inclusive há um feriado nacional em homenagem a Tiradentes. Vocês vão pesquisar isso aí nas atividades, não vão fugir disso aí não. Então, para deixar bem claro, Portugal vai precisar cada vez mais do dinheiro vindo do Brasil. Vai criar uma série de impostos, de taxas. Essas taxas e impostos vão deixar os brasileiros, as pessoas que estão vivendo aqui no Brasil, cada vez mais irritadas com Portugal. Essas pessoas irritadas com Portugal, elas vão começar a ouvir histórias que na Europa, lá na França, e a gente já vai tratar disso nas próximas aulas, está surgindo um movimento conhecido como um movimento iluminista, que contesta essa ideia de que as pessoas podem ser oprimidas de qualquer forma por seus reis. Deu para entender? Essas ideias do iluminismo elas vão chegar no Brasil e vão ter uma grande adesão aí no pessoal de Minas Gerais. Eles vão formar um grupinho, uma galera para falar mal do governo de Portugal. Esse grupinho de pessoas que estavam criticando o governo de Portugal, que queriam a independência do Brasil, vão ser aí presos.
No caso do Tiradentes, como ele era um dos únicos pobres do grupinho que estava se reunido, ele vai ser aí guilhotinado e mutilado. Quer dizer que vão separar o corpo dele em vários pedacinhos e mandar um pedaço para cada lugar. Deu para entender? Guardou? Então é isso. Então a gente tem aí as atividades para essa semana. Vocês vão ler as páginas 27, 28 e 29 da apostila de vocês. Vocês vão realizar os exercícios 1 e 2 da página 31 da apostila. 1 e 2, não precisa o 3, só 1 e 2. Questão 3. Vocês vão pesquisar sobre o que foi a Inconfidência Mineira. Isso é, esse movimento, esse grupinho de pessoas que estava descontente com o que estava acontecendo no Brasil sob domínio português. Vocês vão criar um resumo, citando as principais características do movimento da Inconfidência. Questão 4. Vocês vão elaborar um desenho com as características que mais chamam a atenção sobre a Inconfidência Mineira. Então você vai pegar aquelas ideias que você acabou de estudar no seu resumo e vai fazer um desenho sobre elas, tá? Então a gente vai trabalhar aí de duas formas. Uma com a linguagem escrita e outra com a linguagem aí iconográfica. Na questão 5, vocês vão analisar essa charge, que já está aqui na página 17 do material de vocês, atividade 2, não esqueça. E vão analisar a qual movimento histórico ela se refere, o que a gente está estudando. E por último, qual é o personagem que está para ser enforcado. Se você fizer a pesquisa certinho sobre a Inconfidência Mineira e ler esse textinho de apoio aqui da página 17, você vai tirar de letra, tá bom? Boa semana para vocês.